Boa noite! Hoje nós vamos apresentar o projeto integrador da empresa Ótica Saúde dos Olhos. O grupo é formado por Ana Cláudia, Franciele, Gabriele, Geliane, Jéssica, Maria Luísa e Thaisa. A empresa foi fundada em 2019 pela Jéssica Castro e pela Salete de Fátima Castro. A Salete tem 28 anos de experiência no ramo óptico. A empresa vende óculos de receituário, solares e lente de contato. É uma empresa limitada com enquadramento no Simples Nacional e não possui funcionários. A Ótica Saúde dos Olhos é uma empresa que tem como produto principal a venda de óculos de sol e receituário e está localizada em Curitiba, no Bairro Alto. A empresa faz parte do ramo varejista que atualmente vem tendo um crescimento. O varejo foi um setor que ajudou a impulsionar o PIB do país. Segundo uma análise realizada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, esse setor representa um total de 47,7% do PIB. A região que mais se destaca nesse ramo de atividade é a região Sudeste, com 41,9% dessa produção, por ser economicamente dinâmica e com a maior concentração populacional do país. Em seguida, vem o Nordeste, com 27,7%, e o Sul, com 14,3%, que é a região onde está localizada a empresa analisada. Essa região é composta pelas maiores redes de varejo, depois do Sudeste, e no ano de 2017, a cidade de Curitiba se sobressaiu com um aumento de 4,01% das vendas. Situação atual do departamento. Nós identificamos os 3 níveis, o estratégico, o tático e o operacional, sendo predominante a gestão tática, o vontade de crescimento e a manutenção da marca no mercado. O que a gente quer com isso? A gente quer com que a marca seja reconhecida e seja estável no mercado. No campo financeiro, a gente trabalhou com o fluxo de caixa, gestão de estoque e o capital de giro. No marketing seria a divulgação, para que a gente possa divulgar os produtos e assim aumentar as nossas vendas e os nossos clientes, o auxílio na tomada das decisões, que é feito pelas sócias, e o embasamento técnico. Análise da empresa. Aqui a gente montou a matriz SWOT, que é as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. As nossas forças da empresa do nosso projeto é a qualidade dos produtos, o preço competitivo, a variedade de produtos, a localização da ótica e a qualidade no atendimento. A localização da ótica, ela fica aqui no Bairro Alto, agora a gente fez uma mudança e ela melhorou bastante na questão das vendas, por ter um estacionamento e tudo mais. E a qualidade no atendimento, que é feito pelas próprias sócias. As fraquezas é a gestão financeira, a divulgação da marca e produtos e o estoque obsoleto, que é justamente isso que a gente está tratando no nosso projeto para que possa estar melhorando. As oportunidades é o público feminino suscetível à moda e o aumento da necessidade de receituários. Hoje, a maioria das pessoas, elas precisam de um óculos, né? Seja ele de grau, seja ele receituário, né? Seja ele de grau, perdão, e seja ele o solar. Então, hoje as pessoas estão buscando bastante por isso. E as ameaças é a intensa divulgação de concorrentes tradicionais no mercado e os impostos. Com base nos documentos que a gente fez o levantamento dos dados, de julho de 2019 a dezembro de 2019, a empresa teve uma receita média de R$ 9.249,82 e um prejuízo de menos 12,16. De janeiro de 2020 a fevereiro de 2020, ela teve uma receita média de R$ 9.054,85 e um prejuízo de menos 6,04. Sem a implementação do projeto PI, a gente acreditou que ela fosse chegar, né, a uma receita média de R$ 9.152,34 e um prejuízo de menos 9,13. Com a implementação do PI de 2020 a 2021, a gente teria uma receita média de R$ 9.937,59
e um prejuízo zero, que é o famoso não teve o lucro, mas também não teve um prejuízo. Entendendo onde a empresa se encontra hoje e as suas necessidades, juntamente com as sócias, definimos que o melhor a se fazer era implementar e desenvolver uma gestão tática, que constituiu em habilitar o sistema Arquen, que já era utilizado dentro da empresa, mas sem o real proveito da ferramenta, ajudando assim na organização do fluxo de caixa, no capital de giro, no controle de estoque e também no marketing. Acreditando tirar as metas do papel e transformá-las em resultados reais, faria com que a gente alcançasse melhor o nosso objetivo. Então, levando em consideração todos os dados que as sócias apresentaram, em relação ao prejuízo que já vinham tendo, o nosso foco foi a estruturação do financeiro, sendo o objetivo principal do nosso projeto o aumento no faturamento bruto anual em 8,58% em um curto prazo de 12 meses, sendo 4,29% no primeiro semestre e os outros 4,29% no segundo semestre através de projeção. Após definido o objetivo da empresa, nós precisamos de uma forma de implementar as estratégias que nos levassem até ele. Então, para isso, a gente utilizou o BSC, o Balance Scorecard, que assim nós obteríamos as métricas necessárias e conseguiríamos avaliar se as estratégias adotadas estavam ou não gerando resultado. Afinal, a metodologia do Balance Scorecard, desenvolvida na Escola de Negócios de Harvard em 92 pelos professores Robert Kaplan e David Norton, consiste em olhar para a empresa através de 4 perspectivas, sendo elas financeiras, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento, possibilita o desenvolvimento da gestão de desempenho e a medição de resultados. Considerando o BSC, essas 4 perspectivas citadas, nós pegamos o nosso objetivo geral e separamos em 2 linhas principais de atuação: processos internos, para o desenvolvimento da gestão tática, e a outra perspectiva é a perspectiva financeira, com o objetivo do aumento no faturamento. Usamos todas as nossas macros e micros para desenvolver um mapa estratégico, onde mostra as linhas de causa e efeito que o BSC promove, através de 2 linhas principais de pensamento, assim como apresentado no slide. Com o nosso mapa estratégico definido e desenhado, nós montamos uma tabela para poder demonstrar os nossos resultados das nossas medições. Então, nós temos a perspectiva financeira, temos a perspectiva de clientes e nós optamos por juntar a perspectiva de processos internos e de aprendizagem e crescimento, porque nós tivemos vários processos internos que foram implementados e isso gerou para os sócios aprendizagem e crescimento. Só que no momento do nosso desenvolvimento das metodologias, alguns objetivos a gente traçou, outros a gente já não conseguiu traçar. Então, para a gente conseguir demonstrar os nossos resultados, a gente fez da seguinte forma: a gente criou essa tabelinha com meta e resultado. E para a perspectiva financeira, nós tínhamos uma meta pré-estabelecida e nós atingimos ela com os nossos resultados ali do lado. E para a perspectiva de clientes, nós tínhamos 2 objetivos que não tinha meta, mas que nós conseguimos mensurar o resultado dela. E só que o terceiro objetivo, junto com os processos, com os objetivos dos processos internos e aprendizagem, nós não tínhamos como mensurar. Então, o que nós optamos por fazer? Um checklist, onde ticamos todas o passo a passo para atingir cada objetivo. Então, todos os passos foram atingidos, dessa forma a gente atingiu 100% do nosso objetivo. Somente para o capital de giro, que nós tínhamos como meta 34%, e nós não conseguimos atingir esse resultado porque era 34% do lucro da empresa, que deveria ter sido guardado e retirado para o capital de giro, as sócias não conseguiram fazer, porque hoje elas utilizam esse valor para pagar despesas financiadas, que ficaram acumuladas e tiveram que fazer um parcelamento. Então, agora eu vou apresentar para vocês como que nós atingimos esses resultados. Como demonstrado na tabela anterior, nós atingimos o faturamento bruto de 32%. Esse valor foi calculado em relação ao segundo semestre de 2019. Então, nós fizemos uma comparação com o segundo semestre de 2019 e o segundo semestre de 2020. Porque a gente não tem dados anteriores, até ali em amarelinho a gente fez em projeção julho do ano passado, que foi quando a empresa abriu. Colocamos esse valor em projeção e os últimos 2 meses do ano agora em projeção também, para poder
ter esse resultado. Então, nós não temos um tempo muito longo anterior para poder fazer esse comparativo. E por que nós não fizemos o comparativo com o começo do ano, de 2020, né, nesse primeiro semestre de 2020? Por conta da pandemia, a empresa sofreu muita diferença ali, muita oscilação, teve que fechar por um período. Então, por isso que nós entendemos que não seria um valor muito real. Então, acredito que o segundo semestre de 2019, quando estava tudo bem, tudo normal, e agora que já deu uma alavancada a empresa também, não é pós-pandemia, porque não acabamos a pandemia, mas que já tem dado uma melhorada no comércio, então nós conseguimos mensurar melhor dessa forma o nosso faturamento bruto. Já para o nosso segundo objetivo da perspectiva financeira, que é minimizar as despesas da empresa, analisá-las e tentar diminuir alguma coisa, nós fizemos a comparação do primeiro semestre de 2020, finalzinho ali de 2019, começo de 2020, e o segundo semestre de 2020 até o momento. Então, nós colocamos ali o comparativo sem PI, que foi antes da implementação, e com PI, que foi o período de análise depois da implementação do nosso projeto. Então, esse indicador aqui nós conseguimos atingir um bom resultado, mesmo ali no período que a empresa teve que ficar fechada, houve uma redução nos gastos, esse cálculo aqui ele já foi feito em projeção, tirando o maior e menor, para a gente poder fazer uma média ali e não ter tanto agravante, então nós tivemos uma diminuição de 35% das despesas da empresa. As postagens destacadas, ela apresenta hoje a nossa página ativa no Instagram. Pois quando nós iniciamos o nosso projeto integrador com a Ótica Saúde dos Olhos, a nossa empresa ela não contava com redes sociais ativas. Então, dessa maneira, nós realizamos a implantação do Instagram, gerando engajamento com 1.886 novos e possíveis clientes. E junto a isso, nós vinculamos o Facebook também, atingindo a marca de 318 seguidores. Realizando a leitura desse gráfico, onde nos apresenta o número de clientes por ano, num comparativo de 2020 em relação a 2019, nós vemos que tínhamos 138 clientes em base em 2019, onde em 2020 nós já atingimos a marca de 180 clientes conquistados em base ativa. Isso nos mostra o crescimento de 1,30% que nós tivemos em relação ao ano anterior, sendo que novembro e dezembro eles ainda serão contabilizados nesse resultado. É bem importante a gente frisar a importância desse acompanhamento, porque ele vai estar atrelado ao nosso ticket médio e à nossa provisão de vendas. Mesmo decorrente à pandemia, a nossa empresa ter ficado durante o período de 3 meses fechados, o que causou ausência na movimentação e lucro, se a gente fazer uma provisão de acompanhamento, a gente teria alcançado um crescimento também em vendas de 1,13% em relação ao ano fiscal anterior. Após a criação da nossa rede social no Instagram, nós realizamos publicações pagas para que a gente tivesse um maior alcance e, consequentemente, a gente atingisse possíveis clientes em curto e médio prazo. Desse modo, nós conseguimos alcançar a métrica de impressões de 2.058 pessoas, atingindo 1.458 visualizações, onde 86% dessas pessoas não faziam parte da nossa lista de seguidores. E 0,65% delas se converteram em novos seguidores, ou seja, nós conseguimos atingir a captação de 9 seguidores novos, obtendo 236 curtidas através de 110 dias de ação. E sempre após nossas análises e acompanhamentos que foram gerados a partir do software, com dados efetivos vinculados ao marketing, nós realizamos postagens recorrentes, apresentando de maneira chamativa ao cliente, com ações promocionais para realizar a captação reativa dos clientes, com a ação do Dia dos Pais, onde foi concedido 15% de descontos, em óculos femininos e masculinos, sempre trabalhando com gatilhos mentais e exclusividade aos nossos clientes. Como nossa empresa é nova e seu controle administrativo era escasso, o nosso projeto serviu para implementar diversos processos internos que resultaram em aprendizagem e crescimento. Por esse motivo, nós optamos por juntar as perspectivas de processos internos
e de aprendizagem e crescimento. Essas perspectivas focaram no desenvolvimento de métodos de gerenciamento tático, considerando o aprendizado das sócias em relação às ferramentas e como elas poderiam auxiliar na tomada de decisão. O nosso objetivo era criar um fluxo de caixa para a empresa, para elas poderem organizar as contas, para que a partir do fluxo de caixa as sócias pudessem tomar decisões importantes com embasamento, quanto às despesas e os custos da empresa. Então, nós criamos o fluxo de caixa, realizamos o treinamento com as sócias para aprenderem a utilizar a ferramenta, Elas aprenderam a utilizar a ferramenta e agora alimentam o fluxo de caixa mês a mês. Por isso, acreditamos que essa ferramenta faça parte da perspectiva de aprendizagem e crescimento, e que teve um índice de aproveitamento de 100%, pois foi atingido o objetivo proposto, que era a utilização do fluxo de caixa e a diminuição das despesas e custos. Diante disso, com base no fluxo de caixa, a gente criou uma planilha e 2 gráficos para mostrar qual foi o resultado encontrado nesse fluxo de caixa, que auxiliou também a medição da perspectiva financeira. Então, a gente criou essa planilha, com os dados obtidos no fluxo de caixa. Aqui, em relação aos custos, podemos notar que no mês de janeiro a empresa teve um valor mais alto, R$ 7.434,73, pois antes de fazer a implementação do fluxo de caixa, a empresa comprava muito material e não realizava vendas suficientes, então os materiais ficavam parados. Então, de janeiro a setembro, os custos foram de 28% a 22%, uma redução de 6%. Quanto às despesas, teve uma redução de 4%, pois conseguimos diminuir o valor do aluguel, contas de luz, telefone, estacionamento, entre outras. A receita da empresa aumentou de 17% a 23%, de janeiro a setembro de 2020. Esse gráfico mostra quantos por cento a empresa teve de despesas, receitas e custos em cada mês. O mês que mais se destacou aqui foi o mês de janeiro, agosto e setembro, pois foram os meses que a empresa mais vendeu. Já nesse segundo gráfico, dá para visualizar a composição das receitas, despesas e custos totais. Quantos por cento cada um representa na empresa? As despesas e custos representam respectivamente 22% e as receitas 56%. Outra preocupação do grupo era com o controle de estoque, porque as sócias relataram que muitas vezes elas compravam produtos sem necessidade ou acabavam comprando produtos duplicados. Elas não tinham uma ferramenta para fazer esse controle efetivo do estoque. Então, o que nós desenvolvemos foi o uso da ferramenta da curva ABC, que tem a relação de 80/20, para classificar todos os produtos e ver quais eram aqueles de maior relevância e de menor relevância para a empresa. Dessa maneira, nós conseguimos montar essa planilha e aí as sócias têm como base essa planilha para tomada de decisão. Então, sempre que é necessário realizar uma compra ou uma promoção, alguma coisa assim, elas conseguem, com essa planilha, olhar para esses valores e decidir se é hora ou não de comprar, se ainda tem muito estoque. Então, essa planilha auxiliou na tomada de decisão. Em relação ao objetivo, do estoque, nós entendemos que alcançamos 100% desse objetivo, porque foi desenvolvido todos os processos em relação ao estoque e também porque as sócias estão aprendendo, uma nova ferramenta de controle e utilizaram dessa ferramenta para as tomadas de decisão. Então, em relação ao estoque, o nosso objetivo foi realizado em 100%. Considerando o desejo das sócias de se manter no mercado, nós traçamos um plano de capital de giro, que seria o ideal para elas se manterem no mercado, para ter um valor para investimentos ou para outras necessidades que surgissem ao decorrer do tempo. Para isso, foi traçado que do lucro que elas obtiverem, 34% desse lucro deveria ser destinado ao capital de giro ideal. Isso, num valor mensal, daria em média R$ 443,11. Ali, para alcançar o capital de giro ideal de R$ 54.341,97, elas deveriam recolher todo mês esse valor de R$ 443,11 por 123 meses, o que daria mais ou menos 10 anos.
Infelizmente, como a Franciele comentou no começo, na apresentação da nossa planilha de resultados, a empresa ela não está conseguindo cumprir esse objetivo ainda, porque eles tinham umas despesas anteriores e eles preferiram pegar este valor que seria destinado ao capital de giro e quitar essas despesas para então começar a fazer esse recolhimento, né? Guardar este valor. As sócias nos falaram que provavelmente para o ano que vem elas já vão conseguir se livrar dessas despesas e então começar a executar de fato esse plano de capital de giro. Então, por esse motivo, esse objetivo não foi alcançado. Outro item que nós desenvolvemos foi a criação de um fluxograma para padronizar os processos e as rotinas que a empresa deve fazer. Quando a gente iniciou, a empresa ela não tinha um fluxograma bem definido, tá? As atividades eram feitas meio que ao mesmo tempo, né? As atividades eram feitas basicamente juntas, sem essa distribuição e sem ferramentas de análise. Então, depois de todas essas ferramentas que a gente implementou, a gente fez um novo fluxograma que a empresa deve seguir, ou pelo menos essa é a nossa sugestão, que a empresa siga esse fluxograma para ter os processos bem definidinhos e para auxiliar na tomada de decisão. Eu vou apresentar o fluxograma para vocês, eu vou explicar mais ou menos como ele é, não vou passar ponto a ponto, mas vou explicar para vocês qual foi a nossa ideia ao desenvolver esse fluxograma. Então, primeiro, você identifica a necessidade de compra. Depois, você gera um relatório do sistema Arcane, né, de estoque, para saber se você tem ou não estoque dessa mercadoria que você identificou a compra, ou se você tem muito estoque parado, quais são as medidas que você deve tomar para gerar esse estoque antes de fazer a compra. Depois que você faz essa análise, você imagina, é realmente necessário fazer a compra? Então, eu não tenho estoque, ou os produtos que eu tenho não são exatamente esse que eu preciso comprar, mas esses produtos vão para algum tipo de promoção, que pode ser compartilhada lá pelo Instagram. Então, eu decidi que eu identifiquei a necessidade de compra e eu vou realizar essa compra porque eu analisei todo o meu relatório de estoque e eu entendo que essa compra é necessária. Próximo ponto, que também é o próximo processo, fluxo de caixa. Eu vou analisar o meu fluxo de caixa para saber, esse é o melhor momento de fazer essa compra? Eu posso comprar agora ou eu espero mais um momento? A partir dessa análise que eu faço do fluxo de caixa, é que eu vou determinar qual é o melhor momento. Então, se agora não é o melhor momento para realizar essa compra, quando é? Nesse momento que for melhor, ainda vai me servir? Se sim, ok. Se não, o que a gente pode fazer? Como que a gente vai movimentar esse fluxo de caixa? Como que a gente vai negociar com os nossos fornecedores para a gente não ficar no vermelho ou para isso não influenciar negativamente no fluxo de caixa? Então, o fluxo de caixa está ok, então a gente vai para o próximo item. Realiza a compra, a mercadoria recebe as mercadorias, e aí o próximo item é o sistema Arcane, é esse controle de estoque. Então, assim que eu receber a mercadoria, ao invés de eu colocar direto na área de venda, considerando que a minha cabeça sabe o que eu comprei, eu vou colocar no meu sistema. Então, eu vou pegar os meus produtos e vou primeiramente colocar todos no meu sistema, para então eu colocar para a área de venda. Feito isso, a gente vai para o atendimento realmente ao cliente. Aqui, a gente vai melhorar o nosso relacionamento com o cliente. Então, ele já é nosso cliente? Se sim, então vamos ver o que ele já comprou, se dá pra gente fazer alguma promoção, algum brinde, alguma coisa para esse cliente. Se ele é um novo cliente, vamos cadastrar ele no sistema, vamos ter esses dados para um contato futuro, para um melhoramento de relacionamento com esses clientes. Feito isso, a gente finaliza a compra, né? Realiza a compra com o cliente. Então, esse foi o novo desenho que a gente fez para esses processos, para esse desenvolvimento dessa gestão. Então, é analisar todas as ferramentas que a gente tem em contato e dessa maneira a gente conseguir fazer as compras e manter o fluxo de caixa sempre atualizado e a saúde financeira da empresa sempre no positivo, sempre arrumadinho. Essa foi a ideia central para esse processo. Esse processo, então, ele foi alcançado em 100%. Bem, depois que nós apresentamos todos os resultados que nós tivemos, em grande maioria eles foram alcançados todas as metas ou 100% de aproveitamento, então nós concluímos que o nosso trabalho ele foi um trabalho que teve os seus objetivos
todos, ou quase todos, né, se a gente tirar o capital de giro, ele foi um trabalho que teve bons resultados, que alcançou as metas que a gente traçou e que teve a utilização do BSC, Balanced Scorecard, que realmente é uma ferramenta que auxilia muitíssimo para a implementação e para a medição dos trabalhos. E para nós, enquanto grupo, enquanto equipe, foi muito bom realizar esse projeto, profissionalmente e pessoalmente, pelos desafios que nós enfrentamos, por ser uma empresa real e por a gente poder colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende teoricamente na sala, na empresa. Então, para nós, o projeto integrador foi muito bom. O nosso trabalho em relação aos nossos objetivos foram alcançados e a gente fica muito contente com isso. E em relação a cada uma de nós, o sentimento da equipe é de missão cumprida, é de que todo o esforço valeu a pena. É como a frase que a gente colocou, a sensação de missão cumprida é a prova de que todo o esforço valeu a pena. A equipe Ótica Saúde dos Olhos agradece a todos e deseja uma boa noite.